Algumas dessas ferramentas são as seguintes. A análise SWOT, também chamada de análise fofa, né? Essa análise SWOT, essa ferramenta tem esse nome porque é a sigla dos termos ingleses, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E consiste numa ferramenta de análise bastante popular no âmbito empresarial. Vale a pena a gente observar a posição da empresa no mercado, suas forças e fraquezas que ajudarão ou atrapalharão na busca dos seus objetivos. Força, o que é força? A força é um ponto forte e é considerada uma vantagem competitiva quando ela é rara, ou seja, quando ela tem alguma característica, alguma qualidade que nem todas as empresas possuem, ou seja, que não é todo mundo que faz. Também é valiosa, porque gera percepção de desejo do cliente e quando é inédita ou não copiável, não é substituível. Então é interessante as pessoas trabalharem bem esse conceito, né? Para identificar qual é a força que a sua empresa possui, para ter essa vantagem competitiva em relação à concorrência. A força, gente, é uma característica interna, está sob domínio da empresa, tá certo? As fraquezas são as desvantagens internas da empresa em relação aos seus concorrentes. Exemplos: alto custo de produção, má imagem, instalações desadequadas, marca fraca e etc. As oportunidades são aspectos externos positivos que podem potencializar a vantagem competitiva da empresa. Exemplo: mudança no gosto dos clientes, falência de empresas concorrentes, etc. Verifiquem que a oportunidade já é um fator externo. São situações que acontecem e que a empresa tem que observar para poder tirar proveito quando acontecer. As ameaças são aspectos externos negativos que podem pôr em risco a vantagem competitiva da empresa. Exemplo: novos competidores, perda de trabalhadores fundamentais e etc. Né? A análise SWOT cruzada consiste em cruzar as informações dos 4 quadrantes de forma a obter uma moldura que permita delinear estratégias importantes para o futuro da empresa. Para a análise SWOT cruzada, é preciso primeiro fazer uma análise clara do ambiente, ou seja, pesquisar profundamente as forças e fraquezas e saber identificar as oportunidades e ameaças. Para cada cruzamento, é importante saber criar objetivos e estratégias. Então, na análise cruzada, né, nós temos os seguintes cruzamentos: pontos fortes e oportunidades. Quando você cruza essas duas informações, você está definindo uma estratégia ofensiva para desenvolvimento das vantagens competitivas. Você reconhece os seus pontos fortes e quando as oportunidades aparecerem, vocês vão utilizar esses pontos fortes que a empresa possui para aproveitar essa oportunidade. Pontos fortes e ameaças. É uma estratégia de confronto para modificação do ambiente a favor da empresa. Tem uma ameaça, você utiliza o ponto forte que a tua empresa possui para minimizar ou exterminar essa ameaça à sua empresa. Pontos fracos versus oportunidades. É uma estratégia de reforço para poder aproveitar melhor as oportunidades. E pontos fracos versus ameaças são estratégias defensivas com possíveis modificações profundas para proteger a sua empresa. Você tem os pontos fracos e existe uma ameaça para você. Uma vez que você conhece os pontos fracos, você vai ver uma maneira de eliminar esses pontos fracos que você possui ou minimizar esses pontos fracos para que as ameaças não fiquem sendo ameaças para você, tá certo? Uma outra ferramenta é a curva de valor. A curva de valor nada mais é do que um comparativo com seus concorrentes em relação a atributos valorizados pelo público. Ela é um elemento valioso antes de definir como a empresa pode se diferenciar. Como é que você faz isso? Você cria lá uma planilha, você pode fazer isso numa planilha do Excel, onde você vai definir informações que sejam do seu interesse e comparar com a concorrência. Então nós temos, por exemplo, aqui, temos 2 empresas, tudo em Info e a empresa Info Mais.
Então estabelece-se um intervalo de valores que vão representar a nota que você vai atribuir para cada situação que você quer investigar, de 0 a 10. Então nós temos lá preço, prazos de entrega, trocas e devoluções, layout do site, atendimento personalizado e garantias. Então, por exemplo, a empresa Tudo Info, em relação ao preço, teve uma nota melhor, ou seja, nota 9, em comparação com o preço da empresa Infomais, que foi 7. Prazos de entrega, Tudo Info teve nota 6, já a Infomais teve nota 8, e assim sucessivamente. Então, numa escala de 0 a 10, vocês verificam que foi gerado um gráfico, e esse gráfico vai servir para você comparar a sua empresa com as empresas concorrentes, verificar quais são as situações em que você tem que melhorar para poder superar a concorrência. O segundo passo é a definição dos objetivos, metas e indicadores. O segundo grande passo, de um plano estratégico é a elaboração de objetivos estratégicos. Cada um desses grandes objetivos deve ser dividido em objetivos menores, que são chamados os objetivos táticos. E os objetivos táticos devem ter planos de ação atrelados a ele, para ele não ser considerado concluído. Ok? O que significa isso? Quando você define um plano tático, é uma maneira de fazer funcionar um plano estratégico. E ele não pode ser considerado concluído porque ele tem que ficar em funcionamento até que o planejamento estratégico seja alcançado. E quando isso acontece, você vai rever seu planejamento estratégico para fazer a empresa andar um pouco mais para frente. Tá certo? Aí nós temos uma sequência que pode ser seguida para que você faça a elaboração dessas informações. Definir os objetivos estratégicos da empresa, depois definir os objetivos táticos e os planos de ação. Planejamento, o objetivo estratégico, onde a empresa quer chegar. Objetivos táticos, quais serão as ações que deverão ser feitas para que o objetivo estratégico seja alcançado. E o plano de ação, como esses objetivos táticos serão realizados. Você pode começar definindo as metas globais da empresa. Depois você parte para as metas das áreas, departamentos ou unidades de negócio. Para ter um exemplo, vamos dizer que você define a área de interesse e coloca os indicadores. Que seriam o quê? Os indicadores são números, são valores que você vai utilizar para quantificar, para ter um parâmetro para saber se o que você quer fazer está sendo alcançado ou não. Exemplos de indicadores são receitas, lucratividade, etc. Em um passo posterior, você pode adicionar as metas para esses indicadores. Ou seja, as metas são os valores de parâmetro para verificar se os indicadores estão sendo alcançados. Aí nós temos um exemplo aqui, está meio ruim de enxergar, acredito, Mas a ideia, a meta nesse exemplo é diminuir o valor de uma dívida, tá? Então nós temos os meses que vão de janeiro a novembro e nós temos lá valores percentuais, Planejado, ele quer chegar em janeiro, ele quer atingir 20%, ou seja, pagar 20% da dívida, e depois ele vai fazer uma comparação se foi alcançado ou não. No caso de janeiro, ele queria diminuir a dívida em 20%, mas ele conseguiu realizar somente 10%. Então, o valor percentual que foi alcançado foi 50%. Em fevereiro, ele tinha estabelecido um planejamento de baixar a dívida em 30%, mas ele conseguiu realizar 40%. Então, ele superou o que foi planejado. E assim sucessivamente. Então, para ficar claro, você estabelece uma meta, define um indicador e você depois faz comparação dentro de um cronograma se esses indicadores estão sendo alcançados ou não. Ou aqui, como no exemplo, pode ser até superado, tá certo? Tem uma outra ferramenta que é chamada ferramentas SMART. É uma ferramenta utilizada para se definir metas e objetivos dentro de um projeto. É utilizada não só por empresas, mas também por pessoas que desejam alcançar seus objetivos. O SMART é a sigla que
vocês conhecerão agora nessa imagem. Significa específico, mensurável, atingível, relevante e tangível. O que é o exemplo que eu acabei de falar para vocês, né? Primeiro, específico. Seja sempre específico no que deseja alcançar. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ser objetivo. Eu quero não deixar ambiguidade, não deixar dúvidas do que você quer fazer. Você tem que ser específico. E tem que ser algo que seja possível mensurar. Mensurável é a capacidade de poder medir uma meta. Ser mensurável torna-se basicamente o fato de obter sempre indicadores para medir resultados. Algo alcançável, alcançável ou atingível significa ter uma meta maior do que a capacidade de um negócio tornar-se irrelevante para a concretização deste. Pois de nada vai adiantar sonhar alto e não ter os recursos necessários para concretizar determinado objetivo. Enfim, tem que ser alguma coisa que seja possível de ser realizado, que seja atingível, não estabelecer metas impossíveis de serem alcançadas. Algo relevante. Você pode definir se algo é relevante respondendo essas perguntas. Qual é a importância dessa ação? O que vai agregar para a minha empresa ou para mim na minha vida pessoal? Nesse ponto, os objetivos devem estar alinhados com a atual realidade da empresa no mercado. E deve ser tangível, ou seja, é baseado no tempo. O tempo para iniciar determinada ação e tempo para que determinado objetivo seja alcançado. Estipular um tempo limite para esses fatores é primordial para o sucesso de um projeto, gente. Vocês, todas as vezes que vocês definirem alguma coisa, estabeleçam um prazo para que isso aconteça. Porque se vocês deixarem em aberto, vocês vão postergando, não é isso? E acaba se perdendo no tempo e não sendo realizado. E aqui a gente tem um exemplo prático, né, para vocês entenderem essa ferramenta chamada Metas Smart. O exemplo aqui é uma empresa cujo crescimento atual é de 12%. E ela deseja aumentar o seu faturamento em 15% em um ano. Logo, nós temos o seguinte, específico. O que ela quer fazer? É aumentar o faturamento. É mensurável? É, porque tem um valor que é 15%. Ela quer aumentar o faturamento em 15%. Veja bem, ela não quer falar assim, ó, eu quero aumentar o faturamento. Tá, mas em quanto? Então tem que ser alguma coisa mensurável. Tem que ser alguma coisa alcançável. Dentro da realidade da empresa, o crescimento chega atualmente a 12% ao ano. Desse modo, é possível chegar aos 15% com ações de marketing e criação de novos produtos, por exemplo. Tem que ser alguma coisa relevante. Os 15%, no exemplo, vão representar o maior faturamento da empresa nos últimos 5 anos. Essa informação não está contida lá no enunciado do probleminha, mas serve para ilustrar aí que seria algo que seria inédito para a empresa alcançar o faturamento desse pote, que foi sempre de 12%, alcançar um de 15% seria relevante para a empresa. E tem um tempo para acontecer? Tem. Iniciar o processo para alcançar a meta em novembro deste ano e determinar o prazo de 1 ano para atingi-la. Então tem que ter um tempo para ser alcançado a meta que você definir. Ok? É interessante essa ferramenta, porque você usa lá as palavras que essa sigla representa, vocês têm lá o objetivo, têm a meta em mente, e aí vocês vão colocando lá, detalhando o que cada informação, quais são as informações relacionadas a cada termo SMART da ferramenta. Desse modo, é possível obter uma visão de como e quando as metas serão atingidas. Qual é a meta específica? Aumentar o faturamento. Ela é mensurável porque é em 15%. É alcançável porque ela tinha um faturamento de 12% e você usando estratégias de gestão corretas, você pode aumentar para 15%.
É relevante porque vai ser o maior faturamento da empresa nos últimos 5 anos e tem um tempo porque esse tempo está definido em um ano para ser alcançado. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Vocês têm aí, eu vou passar para vocês na sala de aula, tá bom? A meta é o exercício usando a ferramenta Smart. A meta, aumentar as vendas que nos últimos 2 anos foi de 23% para 25% no setor masculino da loja de departamentos até novembro de 2020. Então, o exercício consiste em vocês lerem essa frase, tá certo? E vocês colocarem cada parte na palavra relacionada à ferramenta Smart. O que é específico aí? Por que é mensurável? É atingível? É relevante? É tangível? Tem um espaço de tempo para acontecer? Então vamos fazer esse exercício aí, tá? E depois eu vou passar o gabarito para ver se vocês conseguiram entender como é que ela funciona, tá certo? O terceiro passo é a apresentação e compartilhamento do que foi definido, né? Do seu planejamento estratégico. Depois que tiver tudo organizado, faz sentido que você faça uma apresentação para toda a empresa, para que todos fiquem alinhados com o planejamento estratégico. Ter todos os seus colaboradores, gerentes e diretores na mesma página pode ser um grande diferencial na hora de colocar o planejamento em prática. Alguns slides são importantes para que você aborde na sua apresentação, né? São eles essenciais para que sejam mostrados. Você apresentar qual é a missão da empresa, tem que deixar todo mundo consciente da missão que a empresa possui, por que ela existe, por que esse pessoal está trabalhando ali. Quais são as visões, qual é a visão da empresa, onde é que ela quer chegar, e quais são os valores que as pessoas devem ter para que essa visão seja alcançada. Esses slides são essenciais na apresentação do planejamento estratégico. Também é importante que vocês apresentem as metas estabelecidas, é evidente, né? O que vocês querem alcançar, quais são os objetivos definidos para que essas metas estabelecidas tenham sentido, qual é o plano de ação para alcançar esses objetivos e apresentar o mapa estratégico da organização. Bom, embora não seja necessário uma apresentação formal em um auditório, é recomendado que você utilize um PowerPoint ou um documento que seja bastante aspiracional e que seja enviado para toda a equipe. A qualidade da forma como o planejamento estratégico será comunicado tem total impacto nas chances de sucesso do mesmo. Enfim, da maneira como você vai apresentar essas informações para a sua equipe, é como ela vai ser absorvida e pode ter um impacto no sucesso dela ou não. As empresas que não têm uma cultura forte, bem estabelecida, que não têm uma comunicação efetiva com a sua equipe, tendem a não ter os seus planejamentos, as suas metas e objetivos alcançados. Eles se perdem no tempo, se perdem devido ao desinteresse dos seus funcionários. O quarto passo é a execução e controle. Agora que você já tem um direcionamento do que quer fazer como empresa e sabe o seu propósito, que pode ou não estar tangibilizado na sua missão, visão e valores, agora que você organizou suas metas de maneira smart e tem definido indicadores para cada uma dessas metas e conseguiu o alinhamento de toda a empresa em prol dos objetivos que serão buscados, chegou a hora de botar a mão na massa. Uma ferramenta que ajuda bastante na execução desse momento é a ferramenta chamada 5W2H. Essa é uma ferramenta de gestão simples, porém eficaz, que pode economizar muito tempo e dinheiro. Esse método faz referência às iniciais das palavras em inglês. What, que é o que, né? Refere-se à tarefa a ser executada ou o problema a ser solucionado. A palavra why, que é porquê, sentido pelo qual a tarefa deve ser executada. Por que eu vou fazer isso, né? How é
como essa tarefa será executada. Who é quem irá realizar a tarefa, certo? Se for algo que exige uma quantidade maior de pessoas, então deve-se pensar em qual equipe será responsável. When retrata o tempo, quando essa tarefa será executada. Nesse ponto, recomenda-se definir o tempo para início, meio e fim, para medir a precisão e eficiência. E where, que é onde, retrata qual o local em que será executada esta tarefa. Finalmente, how much, quanto. Nessa etapa, você deve avaliar se haverá gastos para realizar a tarefa. Então, nós temos aqui uma planilha que exibe aí para vocês o porquê do 5W2H, what, who, where, when, why, how e how much. São explicações relacionadas ao que a gente acabou de descrever no slide anterior. E aqui nós temos um modelo de plano de ação que consiste no quê? Plano de ação. O setor é o setor de serviço de apoio e logística, que tem por objetivo reduzir os custos internos de geração de fotocópias em 30%, traduzindo para a nossa realidade. Tem lá o pessoal, tem uma máquina de Xerox, eles querem diminuir o gasto com esse equipamento em 30%. Quem vai ser responsável por esse plano de ação é o João, e o prazo para realização é até o dia 30 de julho de 2014, ou foi, né? E aí está detalhado as informações dentro do 5W2H. O que? O que vai ser feito? A reavaliação de contratos e negociação de fornecedores. Veja bem, o objetivo é reduzir os custos internos da geração de fotocópias em 30%. Então, esse aqui é o plano de ação do que deve ser feito para que haja essa redução dos custos. Então, para que haja isso, vai ser feito o quê? Vai ser feita uma reavaliação dos contratos e negociação com os fornecedores. Quem vai fazer essa reavaliação vai ser a Joana, e vai ter que fazer isso até o dia 10 de julho. Vai ser feito onde? Na nossa empresa e nos fornecedores. Por que ela vai fazer isso? Porque existem suspeitas de cláusulas de desconto por volume, e essas cláusulas não estarem compatíveis com o mercado. Como é que vai ser feita essa reavaliação? Usando uma comparação com outros contratos e pesquisas juntos aos seus fornecedores alternativos. Vai ter custo? Sim, vai custar R$2.000. Então, aqui é um exemplo bem legal que ilustra bem o uso da ferramenta 5W2H. Bom, você não precisa preencher todos esses campos sempre. Basta ter em mente que o que é mais importante para você. No nosso caso, nós colocamos apenas o que, quem e quando, tá certo? Será realizado. E aí temos mais um exercíciozinho para vocês. O exercício que vai ser passado também para vocês na sala de aula consiste no seguinte. O enunciado do problema diz que o gerente de marketing da filial de Manaus quer melhorar o volume de vendas atual, treinando seus funcionários em abril, pois notou-se que as vendas vêm caindo depois do final do ano passado. O valor do investimento será de R$2.000. Então vocês vão pegar, vocês verificam que esse enunciado em si já é um plano de ação. Ele quer melhorar o volume de vendas. Como? Treinando seus funcionários em abril, porque notou que as vendas vêm caindo depois do final do ano passado e esse investimento vai custar R$2.000. Então, o que vocês vão fazer é pegar essa frase, esse parágrafo, e colocar e relacionar a cada palavra do 5W2H. Depois eu passo o gabarito para vocês, para a gente verificar se vocês conseguiram realizar essa tarefa, tá certo? Finalmente, estamos chegando na revisão do plano estratégico, né? Que é tão importante quanto a execução. Tão importante quanto a execução é a revisão. A gente sabe que nem tudo que é planejado segue o rumo que gostaríamos e é concluído no prazo, dentro do orçamento ou da mesma forma desejada. Você já deve ter, por exemplo, feito
visto uma reforma em casa. O cara vai fazer um orçamento, fala que vai gastar tanto. Do meio para o fim da reforma, o cara fala, olha, eu vou precisar comprar mais cimento, mais tijolo, mais cerâmica, a tinta acabou, eu vou precisar de mais recursos. Enfim, por que isso aconteceu? Porque não houve um planejamento estratégico correto, né? Então, quando você faz o planejamento, você revisa para verificar se é o que você tem que fazer mesmo. Bom, pior do que isso, por vezes, sua realidade inteira pode mudar de um momento para o outro. E nessas horas é importante estar atento e revisando suas ações para realizar novas ações prontamente. Pode acontecer de você ter feito um planejamento correto, tudo bonito, tudo perfeito, e acontece um imprevisto. Pô, muda todo o teu cenário. Do nada muda tudo. Vocês recentemente tiveram uma experiência como essa, né? Estava tudo certinho e da noite para o dia toda a realidade econômica, tudo que vocês conhecem mudou, né? Enfim, é importante que vocês estejam prontos para o inesperado, por mais esquisito que seja falar isso, né? Mas ter sempre a visão de estar acompanhando o que acontece para notarem possíveis tendências, correto? A frequência necessária de revisões deve ser estipulada de acordo com cada empresa. Não tem uma regra a ser seguida quanto ao número ou frequência, pois o que realmente importa é fazê-las quando for necessário. Fez o plano, revisa, está ok. Você está acompanhando, você está fazendo um acompanhamento do que foi planejado, certo? Então vai revendo o teu plano, vai mais para frente, vai mais para trás, verifica que se o que você planejou foi realizado e o que você vai realizar é possível ser realizado e está acontecendo da maneira correta, tá? E aí nosso William Hague diz o seguinte: existe apenas uma estratégia para o crescimento, que é o trabalho duro, gente. Então vamos trabalhar para alcançar nossos objetivos. E aí nós temos uma atividade, já valendo 2 pontinhos aí, para a média final de vocês, onde vocês vão fazer uma pesquisa, aonde vocês irão informar, né? O nome da empresa, o nome de uma empresa, o produto que essa empresa comercializa com uma breve descrição dele, missão, a visão e os valores dessa empresa. Fazer uma análise da empresa, vocês vão fazer uma análise SWOT, vão identificar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que essa empresa pode ter. E depois fazer o cruzamento dessa análise SWOT, tá bom? De acordo com o que foi visto nessa apresentação. Tá bom? Pelo menos uns 3 cruzamentos. Ok? Pelo menos. Né? Se vocês conseguirem fazer todos os cruzamentos, cruzar todos os quatro informações, seria muito legal. Tá bom? Pessoal, é isso então. Esses exercícios estarão disponíveis na sala de aula para vocês. Bons estudos, obrigado por tudo e até daqui a pouco.